Essa primeira questão do livro do Elo, ela não é difícil. Talvez ela seja só uma extensão do raciocínio que foi seguido na resolução dos exemplos nas páginas anteriores. Então vamos lá, certo? Bem, sejam A e B, respectivamente, as coordenadas dos pontos A e B sobre o eixo E. Ou seja, a gente tem o eixo E, que é nada mais que uma reta orientada. Eixo E. E os pontos A e B. Ponto A, ponto B. Coordenada do ponto A é o Azinho, coordenada do ponto B é o Bzinho. Vou tratar diretamente de coordenadas para não ficar falando Azinho e Bzinho. E agora o enunciado pede: determine as coordenadas dos pontos x1 até xn-1 que dividem o segmento AB em n partes iguais. Eu vou fazer caso a caso, na verdade vou fazer 2 casos, e depois eu vou explicar como fica a resposta em fazendo caso 1. Caso 1. Qual é o caso 1? É quando tem uma coordenada dividindo o segmento AB em 2 partes iguais. Isso é fácil de se ver, certo? Tem uma coordenada x1 dividindo o segmento AB em 2 partes iguais, ou seja, a x1 é igual a x1b. Ou seja, eu tenho que a distância de A até x1 é a mesma distância de x1 até b, certo? E qual é a proporção que a gente sabe do exemplo anterior? A gente sabe que a distância de A até x1, que é a parte A até x1, sobre o todo A até b, é igual a um valor t. No caso, é fácil ver que, como o x1 divide o segmento AB em 2 partes iguais, esse ponto x1 recebe o nome de ponto médio. E quando x1 é o ponto médio, o valor de t é 1 sobre 2. Explicando um pouco esse t está contido no intervalo 0 e 1. Entre 0 e 1. Por que entre 0 e 1? Isso não faz parte da resolução, mas eu vou explicar porque talvez alguém não tenha entendido a teoria da página anterior. Mas por que o menor valor de t é 0 e por que o maior valor de t é 1? Bem, o menor valor de t é 0 porque no momento que x1 for igual a ponto x1 estiver sobre o ponto A, significa que a distância de A até A é 0. Portanto, como tem o A no numerador, esse t só pode ser 0. Portanto, o menor valor de t é 0. De forma análoga, quando o meu x1 estiver sobre o ponto B, a coordenada B, eu vou ter que a distância de A até B sobre a distância de A até B. Ou seja, mesma coisa sobre a mesma coisa pode ser 1. Ou seja, o maior valor que t pode assumir nesse caso é 1. E é isso que significa. Como está se dividindo o segmento das partes iguais, é 1 sobre 2. Isso também faz sentido se a gente simplesmente multiplicar ambos os lados, certo? Fica que a distância de A até B é igual a 2 vezes a distância de A até x1, certo? Isso significa muitas coisas. Uma das coisas que significa, simplesmente olhando para o eixo, é que o segmento AB contém 2 vezes o segmento AX1, certo? E com isso fica fácil achar a coordenada do ponto x1. A coordenada do ponto x1 menos A sobre B menos A é igual a 1 sobre 2. Isolando x1, fica x1 é igual a A mais 1 sobre 2 que multiplica B menos A. Certo? Essa é a coordenada do ponto x1. Só que e no meu caso 2? Quando eu tenho 2 coordenadas dividindo meu segmento em 3 partes iguais, o que acontece? Né? Bem, quando eu tenho 2 pontos, x1, x2, dividindo o segmento em 3 partes iguais, bem, é fácil achar a coordenada do ponto x1, porque a gente sabe que agora o meu segmento
AB, ele vai conter 3 vezes a distância do segmento A até x1, certo? 3 partes iguais. Então eu sei que a distância de A até x1 sobre a distância de A até B é igual a 1 sobre 3. Só que, como é que eu faço para achar a coordenada do ponto x2? E a coordenada do ponto x2, seguindo essa mesma proporção, vai ser que a distância de A até x2 sobre a distância de A até B vai ser igual a... Bem, eu sei que a distância de A até x1 é um valor. E a distância de x1 até x2 é esse mesmo valor. Então o que eu estou somando, o que eu estou fazendo aqui é adicionando essa mesma proporção. Portanto, fica 1 sobre 3 mais 1 sobre 3 é igual a 2 sobre 3. Certo? E com isso fica fácil achar a coordenada do ponto x2. Porque agora eu sei que a coordenada do ponto x2 vai ser igual a A mais 2 sobre 3, que multiplica B menos A. Certo? E com isso já deu para perceber que quando eu tiver xn menos 1, eu vou ter A mais n menos 1 sobre n, que multiplica B menos A. Você pode fazer isso aqui por indução, mas eu acho que é desnecessário usar porque é um livro introdutório de geometria. Mesmo que seja em nível universitário, é uma unidade inicial e eu acho meio desnecessário. Mas é fácil provar porque agora a gente sabe que esse n-1 ele é pelo menos maior que zero e pelo menos menor que n, certo? Isso é garantido. Então tá dentro do enunciado que ele pediu, portanto que essa é a resposta.